Nós vamos continuar agora a segunda parte da aliança entre Deus, Israel e os judeus. Nós vimos na primeira parte que a aliança abraâmica ela é uma aliança muito poderosa, super poderosa, e ela é extremamente abrangente. Ela trata de questões nacionais e universais, do plano de redenção, da doutrina soterológica, do plano escatológico. A aliança abraâmica ela tem mais de 12 provisões. Então ela abrange inúmeras áreas no que concerne a salvação, no que concerne a herança da terra para os judeus, da restauração de Jerusalém e, por fim, o seu Redentor, Yeshua HaMashiach. Nós continuaremos agora nesta segunda parte acerca do tema, a importância da aliança abraâmica. Agora eu esmiuçarei alguns versículos da aliança abraâmica e eu vou mostrar nas outras alianças o desenvolvimento da aliança abraâmica. Então, como eu disse na primeira parte, a aliança abraâmica ela é a base para as demais alianças. Então agora mostro a aliança abraâmica se desenvolvendo nas outras alianças, nas 4 alianças incondicionais, nas 4 alianças que são a base da escatologia. Então vamos começar agora em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Antes de começarmos a leitura, eu vou utilizar a versão Almeida Corrigida e Fiel, ACF, para podermos analisarmos as alianças em detalhes. Então vamos começar em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, Adonai disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vamos agora também para Gênesis 13, versículos 14, 15 e 17. E disse Adonai a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste o lugar onde está, para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda a terra que vês te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. Versículo 17. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Esses 4 versículos que nós lemos trata da terra nacional, trata da bênção nacional que Deus daria aos judeus. Então aqui Deus está prometendo, Adonai está prometendo a Abrão que ele dará dentro do campo de visão de Abraão uma terra, que essa terra é a Canaã, e essa terra seria por herança aos judeus. Então esse desenvolvimento da aliança abraâmica, ela ocorre na aliança da terra, ou aliança palestina, como é chamada também. Então nós vamos agora para Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3 a 5. Versículo 3. Então Adonai, teu Elohim, te fará voltar do teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações, entre as quais te espalhou Adonai, teu Elohim. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará Adonai teu Elohim, e te tomará dali. E o Senhor teu Elohim te dará a terra que teus pais possuíram, e possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. Então observe aqui que Deus está dizendo que Ele vai trazer os judeus das nações, da onde eles foram espalhados, e vai ajuntá-los
na Canaã, na terra que prometeu a Abraão. Então, observe que aqui Deus já apontou que eles seriam disciplinados, espalhados, trazidos de volta e restaurados. Então observe que aqui está tratando da aliança palestina, onde o cumprimento desta aliança se dará quando os judeus estiverem em Israel, Jerusalém. Ali o Messias vai tirar os judeus ímpios da terra e vai restaurar a nação de Israel, uma nação debaixo do regime teocrático messiânico em Yeshua HaMashiach. E aí os gentios crentes participarão desta plenitude, desta herança que começa dos judeus e estende aos gentios crentes. Eu não estou falando aqui que os gentios crentes é a igreja, a eclésia. Os gentios aqui é diferente da eclésia. A eclésia é uma instituição separada. É coparticipante da aliança abraâmica. Os gentios que participarão do reino milenar no cumprimento da aliança palestina, eles se submeterão a Israel. Eles submeterão à governança dos judeus. Eles se submeterão aos patriarcas que serão ressuscitados para liderar o reino milenar. Nós vamos agora também, ainda continuando sobre a aliança palestina, a aliança da terra. Nós vamos agora para Ezequiel, capítulo 20, 33 a 37. Vivo eu, diz Adonai Elohim, que com a mão forte e com o braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nos quais andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali, face a face, entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz Adonai Elohim. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Aqui Adonai está novamente repetindo que ele irá tirar os judeus de todas as nações que os judeus foram espalhados. Ele vai fazer voltar para Israel, para Jerusalém. Vai restaurar eles. Antes dessa restauração, ele vai filtrar judeus ímpios e judeus crentes. Vai restaurar eles e vai governar sobre eles. E ali ele vai fazer uma nova aliança, onde todos terão o espírito de Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito Santo. A lei será colocada nos corações do povo. Não haverá mais necessidade de fazer o evangelismo para que as pessoas conheçam quem é Deus, porque todos conhecerão o Messias. Então aqui está mostrando novamente o cumprimento da aliança palestina. Observe que Ezequiel está descrevendo exatamente o que o livro de Deuteronômio está dizendo sobre a aliança palestina, onde Deus tira os judeus das nações e congrega em Israel, filtra depois ímpios e crentes e restaura. Então a aliança abraâmica, ela se desenvolve na aliança palestina. Continuando nesse mesmo capítulo de Ezequiel, vamos para os versículos 42 ao versículo 44. E sabereis que eu sou Adonai, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais, e ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós, mesmo por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou Adonai quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz Adonai do Elohim. Aqui mostra que Deus irá purificar Israel,
purificará os judeus e restaurará os judeus para uma nova terra, para a lei do Espírito, para a nova aliança. Agora nós vamos para a segunda parte aqui, que trata agora da redenção nacional e da redenção universal. Vamos voltar agora para Gênesis capítulo 12, agora no versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui trata do plano de redenção de todas as nações e também de Israel. Nós vamos agora para Gênesis capítulo 22, versículo 18. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O início do cumprimento profético desta aliança ocorreu quando Israel, os judeus, assumiram a terra prometida após o deserto, após a escravidão do Egito. Mas o clímax do cumprimento profético desta aliança será quando Israel for restaurado e as nações subjugadas, e onde Jerusalém, Israel, terá o domínio global sobre todas as nações da terra, onde Jerusalém será a capital do mundo. Agora nós vamos também para Gálatas 3,16. Versículo 16 diz: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas descendências, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo, o Machia. Então observe que a aliança abraâmica aponta também para o Machia, aponta para Jesus. Então, nós vamos agora para o desenvolver da aliança abraâmica na nova aliança. Então, em Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 40. Eis que dias vêm, diz Adonai, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha aliança no seu interior e as escreverei no teu coração. Eu serei o teu Elohim e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Assim diz Adonai, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor Tsabaoth é o seu nome. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz Adonai, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim, para sempre. Assim diz Adonai, se puder ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz Adonai, em que esta cidade será reedificada para Adonai, desde a torre de Anamael até a porta de esquina, e a linha de medir estender-se-á para diante dela até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa,
E todo o vale dos cadáveres da cinza, e de todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos vales para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Observe que aqui Deus está mostrando que Ele vai fazer que Israel fique debaixo da nova aliança. Uma aliança eterna. Esta aliança fará com que todos conheçam quem é Deus. Desde a criança até o idoso, todos conhecerão Deus. Será paz, prosperidade, bênçãos. Israel agora estará debaixo desta aliança, que é chamada Nova Aliança. Os mandamentos do Senhor serão colocados no coração, e Deus perdoará todos os pecados e dele não se lembrará mais. Um item muito importante aqui para considerarmos, versículo 35, 36 e 37, Deus está usando a física para explicar a eternidade da aliança que ele colocou sobre Israel, sobre os judeus. Aqui ele está dizendo que assim, se conseguirem descobrir todos os fundamentos da terra, ou conseguirem entender e alcançar toda a física e a ciência do universo, se o Sol, a Lua, as estrelas pararem de funcionar, se a rotação da Terra, se todas as ondas do mar, se todo o sistema físico que rege o universo parar de funcionar, aí sim abandonarei a Israel e a minha aliança que prometi aos judeus e a Israel. Caso elas não falhem, eu continuarei a manter a minha aliança que fiz com os judeus e com Israel. Então note que Deus está colocando agora a ciência e a física como um pilar para o cumprimento das alianças que ele fez com Israel. Significa que o homem não conseguirá entender tudo, toda a ciência que rege o universo, os fundamentos da terra. Assim como também Adonai está dizendo que se o Sol, a Lua e as estrelas deixarem de existir, ou os segredos do universo puderem ser todos desvendados, aí sim ele rejeitará a descendência de Israel. Caso contrário, caso a física do universo continue a funcionar, e caso o homem não consiga descobrir tudo sobre o universo, ele permanecerá com a eleição de Israel, com o juramento que ele fez acerca das alianças. Então aqui mostra a incapacidade do homem em conhecer toda a ciência, tanto do universo dos céus quanto da terra, e a capacidade de Deus de cumprir aquilo que ele prometeu, a eleição de Israel e o cumprimento, a restauração de Israel. Um importante item também a considerarmos aqui é que essa nova aliança, ela também abrange a redenção da igreja, a redenção da eclésia. Ela não se limita apenas para Israel, para os judeus, mas ela abrange tanto a igreja, a eclésia, ou a comunidade messiânica, judaica messiânica, se você preferir, assim como também os gentios. Então, a redenção, ela vem de Israel para os gentios e para a igreja. Então aqui nós estamos entendendo a amplitude também desta nova aliança. Nós vamos agora para Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente,
quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz Adonai, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Essa nova aliança é justamente o que eu acabei de ler agora em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 40. Versículo 9 aqui, de Hebreus 8. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tornei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz Adonai. Porquanto esta aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz Adonai. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Elohim e eles serão por meu povo. Não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece Adonai, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança. Envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Aqui Adonai está dizendo que aquela aliança que Deus fez com o povo após a saída do Egito, que é a aliança mosaica, é uma aliança condicional, onde para que eles pudessem ter uma posição de privilégio dentre as nações, para que eles pudessem ser prósperos, abençoados, eles tinham que seguir os padrões da lei mosaica. Caso contrário, haveria punições, haveria castigo. Então assim foi, eles falharam. O povo falhou com aquela aliança condicional. Agora Deus está dizendo que a aliança que Ele vai fazer, ela não será condicional, ela será incondicional. Ela não será baseada nos méritos do povo, nos pecados, mas sim na graça dEle, no perdão dEle, no amor para com o seu povo. E esta aliança será para crentes no Senhor Jesus. E essa aliança, novamente, ela será eterna, incondicional. Então, novamente, agora a aliança abraâmica se desenvolvendo na nova aliança. Nós vamos agora para a terceira parte agora, para a terceira divisão da aliança abraâmica, agora que trata de numerosos descendentes e uma grande nação. Nós vamos agora para Gênesis 12, 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 13, 16. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Gênesis 17, 2 a 6. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o teu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão, Avraham, no hebraico. Será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Esta aliança, esse versículo da aliança, ela se desenvolve na aliança davídica. Nós vamos agora para 2 Samuel 7, de 11 a 16. Versículo 11.
E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo, Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá de tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aqui está dizendo que o trono de Salomão seria eterno, o descendente de Davi seria eterno. Então, o reinado da descendência de Davi seria eterno. É lógico que aqui está falando sobre Salomão, e o reino de Salomão estenderia ao reino messiânico de Yeshua HaMashiach, e ele seria eterno. Então aqui trata da aliança davídica. Então aqui está dizendo que haverá um rei, e este rei estabelecerá um reinado eterno. E para que haja um reinado eterno de um rei, de Yeshua HaMashiach, é necessário ter uma terra. E assim também ter um povo. Assim como também uma nação. Então, a aliança abraâmica está dizendo que haveria um descendente, e haveria um povo, e haveria uma grande nação. E a aliança davídica diz que haveria um rei, haveria um Messias, e ele se assentaria num trono eterno, num estado eterno. Então, a aliança abraâmica se desenvolvendo na aliança davídica. Nós vamos agora para Jeremias 33, 20 a 21. Jeremias, capítulo 33, versículos 20 a 21. Assim diz Adonai: se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, os sacerdotes, meus ministros. Aqui, novamente, Deus usando a física, a ciência, como a forma de cumprimento da aliança que ele fez com Israel, com os judeus, com Abraão, com Isaac, com Jacó e com Davi. Então aqui mostra que se a noite deixar de ser noite, se a noite deixar de existir, ou o dia deixar de existir, ou o dia virar noite, noite e dia, aí a aliança perde a validade. Mas se o dia continuar sendo dia, a noite continuar sendo noite, ele cumprirá a aliança. Então ele está usando a natureza, ele está usando o universo, a terra, toda a ciência, tudo que está por trás da ciência, da física, para dizer que a aliança que ele fez com os patriarcas, a aliança que ele fez com Israel é eterna, é imutável. A palavra dele não muda. E aqui está mostrando a indestrutibilidade e a inevitabilidade da aliança, do cumprimento da aliança que ele fará com Judá e com Israel. E este cumprimento se dará na segunda vinda do Messias, no reino milenar na terra. Nós vamos agora Jeremias 31, 35 a 37. Assim diz Adonai, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar
bramando as suas ondas, o Senhor de Sabaoth é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz Adonai, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz Adonai, se puder ser medido os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz Adonai. Então aqui novamente Adonai dizendo da indestrutibilidade e da inevitabilidade do cumprimento da aliança. Ele cumprirá a aliança, uma aliança literal, não alegórica, uma aliança que se dará no cumprimento terrestre, onde Jerusalém, os judeus serão restaurados e onde os gentios crentes participarão deste reino milenar. Então aqui nós acabamos o tema, a importância da aliança abrâmica. Então nós podemos compreender que a aliança abrâmica às vezes passa desapercebidos por teólogos, líderes religiosos e por estudiosos. A importância da aliança abrâmica, a abrangência no que concerne a Israel, aos judeus, aos gentios, à eclésia, no que concerne ao plano redentor, no que concerne à doutrina soteriológica, à doutrina de ressurreição, à doutrina escatológica. A base para entendermos as profecias, os profetas, é a aliança abrâmica que se desenvolve nas outras alianças. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.